Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o ouvem. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Possamos estar começando esse tempo de louvor, declarando ao Senhor, esse que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, ao único, a esse Rei imortal, a esse Deus que muitas vezes é invisível, mas nós sabemos que nossos corações é um Deus real, é um Deus que se faz presente, é esse Deus do impossível, esse Deus de milagres. Possamos cantar esse cântico com o coração aberto, declarando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. A honra e a
louvar e adorar a Ti de maneira genuína, ó Deus. Que o Senhor aceite cada cântico entoado, Pai, cada palavra dita, que seja realmente verdade em nossas vidas, ó Deus. Possamos contemplar toda a glória, toda a majestade do Senhor Jesus. Que todo ser que respire possa louvar ao Senhor Jesus. Possamos dar glórias a Ti, bendizer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu te bendirei. Eu gosto muito dessa música, que fala que pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu também vou. Fala que não só em momentos de felicidade, momentos que a gente está em constante alegria, mas assim, momentos de luta também. Possamos bem dizer ao nome do Senhor Jesus, independente das circunstâncias, que em todo tempo o Senhor Jesus Ele nos ampara. E que em momentos de deserto também,
pelo seu amor que é sem limites, ó Deus. Nós queremos agradecer pelas coisas que o Senhor tem feito, mas principalmente por ser esse Deus soberano, esse Deus tremendo, esse Deus que tem cuidado de cada vida aqui, ó Pai. Senhor Deus, que a cada manhã possamos acordar, bendizer o nome do Senhor Jesus, agradecer por mais um dia, agradecer pelo dom da vida, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse lindo dia. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o fôlego de vida, Deus. Que possamos louvar a Ti, não só nessa manhã de domingo, ó Deus, mas que possamos louvar a Ti todos os dias da semana, enquanto respirarmos, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Pai amado, nós agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de adorar e servir, ó Deus. Pai amado, que o Senhor esteja usando o seu nome, ó Deus, que estará falando da Tua palavra, Senhor. Que Ele não fale por si, ó Deus, mas que seja um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor esteja com os professores de escola dominical, ó Pai. Agradecemos, Senhor, essas pessoas que têm se dedicado tanto, ó Deus, a essas crianças. Agradecemos o tempo que tivemos ontem, o Dia das Crianças, em que os professores se dedicaram, se empenharam para mostrar o quão grande é o nosso Deus. Querido Deus, nós agradecemos pelo Juninho e pela Karina que hoje prepararam o café da manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo grupo japonês. Nós agradecemos cada ministério, Pai, cada pessoa aqui presente, ó Deus. Que o Senhor use e capacite cada um conforme o dom e talento dado por Ti, ó Deus. Pai amado, seja conosco durante este tempo, que o Senhor possa abrir os nossos corações, que estejamos a todo ouvidos, Pai, para escutar a Tua palavra, Deus. Esteja conosco durante este tempo, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podeis aceitar? Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, né? Como a igreja está bonita, né? Toda vez que eu chego aqui, vejo a igreja, eu fico muito contente de ver os irmãos aqui, né? E hoje nós queremos agora ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, muda as pessoas. Muitas vezes nós falamos com nossas palavras, nós damos nossos conselhos e nada muda. As coisas parecem que não transformam, não renovam, né? Então, quando a palavra de Deus fala ao nosso coração e nós aplicamos a palavra de Deus, aí muda as coisas, né? Então, agora chegou o tempo de ouvir a palavra. Então, antes de nós iniciarmos, eu vou convidar uma pessoa muito especial, muito mesmo, que fez parte da minha vida. Eu recebi um presentão, há muitos anos atrás. Eu e minha esposa ganhamos um presentão, 2 filhas, e uma delas é a Noemi. É justamente esse nome Noemi que vai aparecer muitas vezes. Então, vou convidar ela para vir aqui na frente para ler a passagem da palavra de Deus. Bom dia. É uma honra, né, ser chamada assim, de presente, né? E eu creio que o Senhor tem chamado a cada um de nós como presentes de Deus. Nós vamos ler a passagem de Ruth. Quem puder abrir sua Bíblia. Se não trouxe, não tem problema. Mas é o livro de Ruth. É o 8º livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. É o livro de Ruth. Muitas vezes a gente
não está acostumado a ler, né, o início, geralmente a gente vai para o Novo Testamento, mas a gente vai começar lendo essa passagem de Ruth. Capítulo 1. Ruth. Depois daqueles nomes difíceis do começo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, tem um Deuteronômio que a gente tropeça, né? Josué, Juízes e Ruth. Vai falar sobre a família de Elimeleque em Moabe. Vamos lá, capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Eram efrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar? Pai amado, quando a gente olha para a Tua palavra, nós cremos que o Senhor quer nos dar algum ensinamento através disso, Senhor Deus, e dentro dessa passagem que fala sobre a vida de Noemi, quando seu esposo e seus 2 filhos morreram, Senhor Deus, nós cremos que o Senhor queria nos ensinar algo através desse trecho. E nós, Senhor Deus, queremos estar aqui atentos para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Nós queremos ouvir de Ti, do Teu próprio trono, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Por isso, Senhor Deus, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito encontre liberdade em nosso meio para falar conosco, para nos ensinar, nos encorajar, nos corrigir onde for necessário, Senhor Deus. Mas antes de tudo, Senhor Deus, queremos ser obedientes a Ti e ouvir, Senhor, do próprio Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, unge o Teu servo, Norissato, que vai trazer a Tua palavra. Enche o Senhor Deus com Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra entre, Senhor Deus, penetre em nossos corações como espada, Senhor Deus. Discerne, Senhor Deus, o certo e o errado, Senhor Deus. Fala no profundo do nosso coração, Senhor Deus, e ministre, traz transformação de vida, Senhor Deus, em nós, em cada um de nós. Por isso nós queremos pedir que o Senhor envie anjos do Senhor, que nos cerquem, nos guardem, nos protejam, e que toda a nossa atenção, nossa concentração esteja direcionada para ouvir a Tua voz. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como é bom andar com Jesus, né? Jesus é a fonte de nossa força, né? Ele que dá vida. Então, desde o início, Jesus existiu. Antes dessa história de Ruth, ele já existia. Ele nos fez, nos criou para a glória dele. E por isso mesmo que nós agora vamos estar estudando. Eu escolhi o tema como assim, atitude correta, atitude errada. Pastor Paulo, domingo passado, ele pregou certo, errado. Então, hoje, atitude correta, atitude errada. Sua atitude vai determinar sua atitude.
Como é importante ter aquela atitude certa, atitude correta, atitude acertada. Essa atitude é a mesma coisa que a gente acertar no alvo. Quando a gente tem um alvo a atingir, a gente tem que ter a atitude certa, nós não chegamos a atingir. Porém, se nós tomamos a atitude errada, certamente nós vamos errar o alvo. Aí então, o resultado será nada agradável, não é? E por isso mesmo que, em nossa vida também, muitas coisas acontecem. Desde a infância, na juventude, quando a gente vai começar o início dos estudos, então ele fala assim, que curso eu vou fazer? Agora eu fui alfabetizado, agora eu vou pensar no meu futuro. Então, nessas horas, falei, será que eu vou fazer engenharia? Será que eu vou fazer medicina? Igual a doutora Miriam. Também, será que eu vou fazer magistério? Que nem a Sandra? Né? Então, não, computação. Muita gente agora está na moda. Vou fazer computação, né? Que nem o caso do Vitor, né? Ele está mexendo com computação. E também, quando chega na época da escolha do parceiro para casamento, por toda a vida, até que a morte nos separe. É muito difícil, né? E depois, nossa decisão. Onde eu vou morar? Morar na cidade? Morar no interior? No litoral? No outro estado? No outro país? São todas coisas que acontecem. Tudo isso gera dentro de nós o quê? Preocupação, também ansiedade, também, muitas vezes, sofrimento. Então, muitas pessoas perguntam, por que Deus permite o sofrimento? Por quê? São perguntas difíceis de responder. Na verdade, ninguém gosta de sofrer. Deus não criou para o sofrimento, nem para a dor, nem para a tristeza, nem para rancor, nem para ódio, e nem para a ferida. Ele não criou para isso. Deus criou tudo perfeito. Se hoje nós sofremos por causa da queda do homem, saiba, porém, que Deus não provoca o sofrimento deliberadamente. Isso é por sua decisão. Se muitas vezes nós erramos, eu vou fazer esse cara sofrer. Deus não faz isso. Ele não permite, ele não guarda. Mas Deus o permite, ele usa certas circunstâncias dessas para um propósito dele. Para quê? Para moldar o nosso coração, que o ajudará a nós aprender, a crescer, a amadurecer e servir. O efeito do sofrimento será mais ou menos devastadores ou arrasadores, de acordo com a atitude que nós adotamos diante do sofrimento que a vida nos impõe. Assim, suas atitudes vai determinar sua atitude. Assim como nós dissemos, atitude correta, atitude errada. Essa mensagem está baseada no livro de Ruth, assim como já Noemi esteve aqui lendo a passagem 1 a 5, que conta a história fascinante de uma família muito admirável, que viveu aos meios de tragédia familiar e de adversidade de vida.
abrindo Ruth no 1, 16 a 17. Aqui está o texto-chave. Ruth 1, 16 e 17. Onde Ruth tomou decisão correta. Disse, porém, Ruth, não me insistes. Essa palavra insistir significa, não me insistam, para que eu te deixe, me obriga a não seguir-te. Porque aonde quer que for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe aprover, e outra coisa que não seja a morte, me separe de ti. Olha que passagem forte, né? Em poucas palavras, Ruth, pelo Espírito de Deus, ele está aqui selando união, não apenas só com sua sogra Noemi, mas também com o povo de Noemi, o povo de Israel. Também, ao mesmo tempo, ele está unindo com o Deus de Noemi, o Deus Altíssimo, verdadeiro, único verdadeiro Deus vivo. Além do mais, aqui Ruth estabeleceu com Noemi uma aliança perpétua. O que é perpétua? Aquilo que não cessa nunca, a não ser que a morte a separe. Com base de amor, de lealdade e de companheirismo. Ser companheiro. Desta forma, Ruth tornou-se uma mulher extraordinária. Assim como nós já vimos no texto iniciais, ele inicia assim. Nos dias em que juízes julgavam. Capítulo 1. Após a morte de Josué, Deus levantou juízes para governar Israel. Essa época de juízes foi um período muito conturbado, muito difícil. Assim como domingo passado também vimos, cada um fazia o que achava reto no livro de Juízes. Né? Naquela época de Juízes, certa ocasião veio a fome na terra. Então, começaram a faltar o pão, escassez de alimentos. Talvez por falta de chuva, como a época de Elias. Deus fechou a porta do céu. E ficou 3 anos e meio sem chuva. E também lá nos Juízes, também 6 conta que Israel sofreu opressão. O que é opressão? Chegaram os amalequitas, chegaram a midianita e todos os povos da vizinhança começaram a atacar, chegar lá na terra de Israel. Para quê? Ele vinha para roubar lá de Israel. Levava gado, levava as ovelhas, levava as jumentas. E toda a produção de cereais que ele tinha feito também, ele levava tudo. E o que não podia levar, ele destruía tudo. E assim Israel passou fome e miséria. Ele experimentou tantas coisas ruins. E foi justamente nessa época em que essa família chamada Elimeleque, ele partiu, saiu lá de terra abençoada de Israel, e ele foi justamente peregrinar na terra amaldiçoada Moabe. Moabe ficava onde? De Israel até Moabe era um pulinho só, 80 quilômetros. Falando daqui para nós, 80 quilômetros, é logo aí. Talvez de carro a gente faz em 1 hora. Mas naqueles tempos não tinha condição, não tinha nada. Tinha que ir a pé. E lá tinha um vale, tinha rio. Então, demorava dias para chegar lá. E assim, a família tomou-se. Elimeleque, o pai, sua esposa Noemi, e levou mais 2 filhos, Malom e Quilion. Em 4 se foram naquela terra. Justamente, onde que é Moabe? Como é que a gente se conhece Moabe?
Moabe, na verdade, como é que originou Moabe? Moabe originou com incesto do pai com a filha mais velha. Sabe o que é incesto? Entre pai e filho nasceu Moabe. Essa imoralidade e perversidade contaminou, estendeu de geração em geração. Aí, quando viu Deus aquilo lá, ele protestou. Ele decretou Moabe como terra amaldiçoada. Em Deuteronômio 23, 2, ele fala: nenhum moabita entrará na Assembleia de Deus. Nenhum ainda, até 10ª geração. Você viu que situação que Moabe estava? Repararam? Elimeleque escolheu o pior lugar para ele morar, levando sua família justamente na terra amaldiçoada. E daqui para frente, os capítulos seguintes, vai falar quanto Noemi sofreu por causa disso. Já agora, não, Ruth 1:3, ele fala assim, primeira tragédia. Morreu Elimeleque, deixando Noemi viúva com 2 filhas. 2 filhos, ainda rapazes. Segunda tragédia, capítulo 1:4. 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Quem? Então, Malom casou com Orfa. Quilion casou com Ruth. Na lei de Moisés, os israelitas eram proibidos de casar com as moabitas. Lá em Deuteronômio 7:3, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás e nem tomarás teus filhos para os teus filhos. Olha só. E justamente os filhos de Elimeleque casou-se com os moabitas. Então vem a terceira tragédia, 1:5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficara Noemi desamparada de 2 filhos e também do seu marido. Menos de 10 anos, morreram 3 homens, pai e 2 filhos, homens da casa. E deixaram 3 viúvas. Noemi, Orfa e Ruth. Que situação, né? Não bastasse a dor da perda do marido e 2 filhos, ainda tinha outra coisa pior que veio na vida. E Noemi, ela sofreu muito. Veio o antigo costume do Moabe. Em que país que ele estava? Quando uma moça casava, essa moça passará a ser família do noivo. Então, a sogra, Noemi, era obrigada a ficar com Orfa e Ruth. Ela tinha que cuidar. Em nosso tempo, quando os pais morrem, o marido morre, as mulheres voltam na casa dos pais. Mas não podia, elas não podiam. Tinha que ficar justamente com a sogra. Por quê? Noemi era a segunda mãe dela. Além do mais, naquela época a mulher não tinha vida autônoma. Não podia ir trabalhar, como nos dias de hoje. As mulheres vão na guerra, vão trabalhar, vão dar aula, vai comercializar tantas coisas. Mas naquela época não podia fazer isto. A mulher sempre dependia de um homem. Seja pai, seja marido, seja filhos, seja irmãos, um parente próximo. Se a mulher não houvesse um homem que tomasse conta dela, geralmente era seduzida como objeto da situação. Que situação, né? Pior ainda, se for viúva, aí era entregue à prostituição. Olha que situação que Noemi se encontrava. E assim, as 3 viúvas estavam na situação
insuportável. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então Noemi viu-se, perdeu o chão. E agora? Eu estou desamparada. Porém, ela não ficou totalmente desamparada, porque as duas noras agarraram nela. Foi quando Noemi não tinha mais jeito. Como Noemi tinha Deus. Ele conheceu Deus lá no Israel. Então ela chegou e clamou ao Senhor: Senhor. E quando Noemi clamou ao Senhor, a Bíblia diz que Deus não permitirá que sejais tentado além das nossas forças. Lá no 1 Coríntios 10:13 fala que Deus cumpre a sua promessa. Não permitirá que você sofra tentações que você não tem força para suportar. Quando a tentação vier, Deus dará força para vocês suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Olha só, Deus dá escape. Se você é homem de Deus, a mulher de Deus, sempre Deus dá escape. Aí quando Noemi clamou a Deus, veio logo a resposta de Deus. E como é que veio a resposta de Deus? Veio na palavra. Lá em Salmo 34 ele fala assim: clamou este aflito, clamou Noemi, e o Senhor ouviu. O anjo do Senhor acampa ao redor aqui, o teme e ele livra. Depois que Noemi clamou ao Senhor, veja o resultado. Veio lá de Israel uma notícia boa, dizendo que naquela terra agora está dando pão, está colhendo, as coisas melhoraram lá. Aí Noemi, quando ouviu aquela notícia que vindo de Israel para Moabe lá, ela prontamente falou: eu não vou ficar mais aqui. Ela arrumou suas malas, todos seus pertences, e pegou as duas noras e falou: vamos embora, nora, vamos embora. E pegou e saíram a caminho. Para Noemi, voltar para Israel era voltar para o seu lar. Mas para nós seria peregrinar na terra estranha. Invertendo agora o papel entre Noemi e as noras. Antes, Noemi estava na terra estranha lá em Moabe. Agora as noras iriam para a terra estranha. Aí Noemi fala assim: ai. No caminho ela percebeu: o que eu estou fazendo com minhas noras? Eu sofri tanto na terra de Moabe. Agora minhas noras que vão sofrer lá. Então Noemi tentou conversar. Senta aqui, vamos conversar seriamente. Vamos. Vocês vão sair daqui e vão estar indo para a nossa terra. Mas lá não vai ser bom para vocês. E porque eu tenho experiência, quanto eu sofri na terra estranha, e vocês também vão sofrer. Então lá no Ruth 1:8 fala assim: disse Noemi às suas duas noras, ide voltar cada uma na casa da sua mãe. Lá no caminho, ela fala assim: noras, voltem para suas casas, casa da sua mãe. Talvez Noemi argumentou sobre a vida, dizendo: a vida é dividida em etapas. Quem perder uma, nunca irá recuperar. Não vai mais recuperar. O tempo passou. E Noemi queria tirar da emoção e colocar na razão. Foi quando chegou a hora da verdade. As 3 viúvas choraram no caminho e se abraçaram. Lá no 1:14 fala assim: e levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Esse beijar a sogra significa ela estava despedindo da Noemi. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth dedicou-se
continuou com a sogra. Aqui tem duas atitudes tomadas. Primeira, Orfa, ela acatou o argumento da sogra e ela voltou na casa da sua mãe. Porém, Ruth, ela ficou para cuidar da sogra. Quando viu aquela bagagem carregando as três no caminho, ela falou: sogra, você vai carregar tudo isso? Nós vamos abandonar você. E como é que vai fazer esses pertences todos? Eu não vou abandonar você, não. E eu vou junto com você. Eu vou carregar tudo até lá. E eu vou morar com você. E não me permita que fala não. Eu não aceito não. É justamente aquele texto-chave que nós acabamos de ler. Lá no 16, 17, disse, porém, Ruth, não insiste, não me insista para que eu te deixe e obrigue a não seguir-te. Deixa eu seguir com você. Porque onde quer que você for, eu vou junto com você. Onde você pousar, eu vou passar junto com você. O teu povo será o meu povo. O teu Deus vai ser meu Deus. Aqui ele está falando assim, pelo Espírito de Deus, em poucas palavras, Ruth estava selando união não apenas com a sogra Noemi, mas também com o povo de Noemi, o povo de Israel. E também ela estava unindo com o Deus de Noemi. Ruth estava rompendo as barreiras e preconceitos. Também estava construindo uma ponte com laço de amor. Falando em rompendo as barreiras e preconceitos, como é difícil, né? Quando Ruth quando Noemi, Elimeleque e 4 filhos estavam lá, quantas barreiras eles tiveram? Muitas coisas que ela queria fazer, era proibido. E não conseguia fazer. E agora, a Ruth está indo para Israel, mas ela quer, eu vou quebrar essa barreira. Eu vou junto com você. Deixa-me ir junto. E ela foi. E além do mais ainda, Ruth estabeleceu com Noemi uma aliança perpétua. A não ser que a morte nos separe, eu estarei junto com você. Com base de amor, lealdade e companheirismo. Eu vou estar junto com você. Que fantástico. É Ruth, não? Depois, diante dessa resposta de Ruth, Noemi calou-se. Então, lá no finalzinho de 1, 19 a 22, fala assim, então ambos, Noemi e Ruth, se foram até chegar a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comovera por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? As duas já saíram de casa e foram para lá. Quando Noemi chegou, voltou para a terra de Israel, ela voltou acabada. Ela voltou amargurada. E voltou pobre. Voltou sem marido, sem 2 filhos e sem netos. Apenas com uma estrangeira fazendo companhia. Que situação da Noemi, né? Saíram 4 todos alegres, de todos saí da terra. E agora eu volto pobre, sem ninguém. Olha que situação de Noemi. Aí mais adiante, quando chega na cidade, quando vem chegando lá, a cidade inteira para ver ela. Aí o tempo passara, mas o tempo não foi capaz de apagar a memória do seu povo. Por acaso você não é Noemi? O povo reconheceu.
triste, desolada, Noemi disse, não me chame de Noemi. O que ele chama Noemi? Noemi significa bela, agradável, amável. Não me chame de Noemi, mas me chame de Mara. Mara significa amarga. Eu estou amargurada. Não me chame de Noemi, não. Eu estou amargurada. Quando a gente está com o coração amargurado, a gente está assim. Quando acontece algo indesejado na nossa vida, o que acontece? Geralmente as pessoas tornam-se amargas, só pensam em si. Fica penalizada de você mesmo. Aí o que faz? Joga culpa, responsabilidade, tudo para outras pessoas. E até em Deus. Como aconteceu o caso de Noemi. Noemi jogou culpa ao Senhor da sua amargura. Olha que situação que chegou Noemi. E não sei, agora nós vamos partir para o capítulo 2, o encontro de Ruth com Boaz. Todavia, o Senhor é aquele que fere e cura a ferida. Noemi estava ferida. Mas agora chegou o tempo da cura da Noemi. O futuro próximo de Noemi seria muitas alegrias não imaginárias, pois o amargor e a desesperança cederiam lugar à satisfação e senso de realização. Conforme vamos ver daqui para frente. Veja lá no Ruth 2:1. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Opa, o negócio está mudando. Eu cheguei lá, eu tenho um parente rico. Esse parente rico é um dos meus resgatadores. Ele vai ser meu parente remidor. Oh, que coisa boa! Afinal, o que significa parente remidor? Lá na lei de Moisés, ele fala que parente remidor tinha muitas obrigações. Tinha o dever do liberato, que fala assim. Lá no Deuteronômio 25, 5-10, ele fala assim, impunha que o irmão mais velho do falecido casar-se com a viúva deste. Opa! A Ruth era casada com Quilião. Quilião morreu, seu marido. Porém, outro irmão, chamado Malom, também morreu. Então, acabou. Então, algum parente dele deveria casar-se com Ruth. Na falta de irmão, casar-se com um parente mais chegado. E ainda tinha que cuidar dos membros da família do falecido. E saldar dívida incorrida. E assim muitas obrigações existem quanto à lei do remidor. No caso do parente Boaz, aquele ricão, queremos que Deus havia preparado, separado Boaz para ser uma bênção para Noemi e Ruth. Tanto é que Boaz, homem já de certa idade, maduro e vida feita, ainda não havia casado, como se fosse um destino traçado para Ruth. Desta forma, Boaz estava disponível a qualquer momento, quando Deus quisesse. Lá no Ruth 2:2 diz assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixai-me ir ao campo, apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ele lhe disse, vai, minha filha. Naquela época, quando Noemi chegara, era a época de colheita, de cevada. Então, Noemi pediu permissão. Sogra, Noemi, eu posso catar essas espigas para nós alimentar? Eu posso. E a Noemi falou, vai, minha filha. E justamente por casualidade,
a Ruth foi trabalhar, procurar serviço, entrou na propriedade do Boaz. Por casualidade. Afinal, será que foi por casualidade mesmo? Ou aí tinha a mão de Deus. Aí então, quando a tardezinha, esse Boaz, que é o dono dessa propriedade, ele foi ver como é que estava indo a colheita da cevada. Aí quando ele viu, opa, tem uma pessoa diferente catando espiga. Uma moça, essa moça eu não conheço. E perguntou para a encarregada, quem é esta moça? Quem é essa moça? Aí o encarregado disse, esta moça é moabita Ruth, que veio com Noemi lá do Moabe. Simplesmente ela pediu para mim ajudar a recolher essa espiga que está caída no chão. E ela está catando. E ela veio cedinho, até agora ela está catando. Ela é trabalhadeira. Ela é muito dedicada. Ela descansou tão pouco. Aí, o Boaz, ela chega até a Ruth. Eu falei, minha filha, não vai trabalhar em outro lugar, não. Fica com a gente. Fica com a gente. Se caso você ficar com sede, vai lá, toma água da nossa bica. Se der fome, vai lá e come pão junto com a gente. Aí quando a Ruth ouviu isso do Boaz, ela falou, ah! E ela agachou-se lá no chão e ela começou a gritar. Como é que me favorece tanto? Se sou apenas uma estrangeira. Ninguém em Moabe agiria com os israelitas dessa forma. Foi quando Boaz chegou para Ruth e disse, mansamente, minha filha, me contaram muito bem a seu respeito. Tudo quanto você fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido. Também você deixaste o teu pai, deixaste a tua mãe para cuidar e fazer companhia à sua sogra. E vieste a um povo que você não conhece, aceitando o povo de Israel como fosse seu povo. Além do mais, você aceitou Deus de Israel como seu Deus. Assim, o Senhor retribua o seu feito. Também eu e nosso povo, nós aceitamos você e seja bem-vindo no nosso meio. Assim Boaz disse para ela. E ela assim, ficou meio atordoada. E ela continuou trabalhando até a tardezinha. E Boaz mandou favorecer essa Ruth. Falou para outros empregados, falou que derruba bastante espiga, para que ela possa catar bastante. E à tardezinha, ela fez um monte, e ela carregou e foi embora para casa. E quando ela chegou em casa, o que aconteceu? A mãe, a sogra, estava lá e perguntou assim, Ruth, onde você esteve trabalhando? Bendito seja aquele que acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sogra onde ela tinha trabalhado. O nome desse senhor. Onde eu estava trabalhando, ele se chama Boaz. Aí então, Noemi estampou aquela alegria. O rosto tudo enrugadinho dela, o seu sorriso apareceu no semblante. E diz para Noemi diz para Ruth, triunfante, este homem, Boaz, é um dos nossos parentes mais chegados. Ele é um dos nossos possíveis resgatadores. Ele será parente remidor. E essa pessoa que você foi lá. Assim, Ruth continuou trabalhando com Boaz até o fim da colheita. Alegre. E agora vem o terceiro capítulo, que chega o tempo do namoro entre Boaz e Ruth.
Olha lá no 3:1. Disse Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz? Noemi era uma mulher experimentada na vida, tanto no assunto da vida como no assunto de fé. E também Noemi sabia que Ruth deveria casar com um parente dela, da parte de Elimelec. Assim como a Ruth mostrou interesse, mostrou que ela queria sustentar Noemi, a sua sogra, foi trabalhar. Então, eu vou dar de presente, eu vou ajudar essa filha, ela ser feliz, fazer um lar. Assim, Noemi arquitetou um plano ambicioso. Esse ambicioso seria o Cupido, tornou-se Cupido. Instruiu a Ruth como comportar-se diante de Boaz, de modo que ele atraísse a atenção da Boaz pela Ruth, sem que ela mostrasse vulgar. Não seja uma mulher fácil, não. Nessas instruções, Ruth teria tomar a dianteira. Você tem que chegar a Boaz e fazer a conquista amorosa com ele. Por quê? Ele é um rapaz já velho de idade. Ele é meio tímido. Então, ele não vai tomar iniciativa para mexer com você. Em seguida, Noemi deu outras instruções. Você chega e faz um apelo a Boaz para que ele desempenhe o papel de parente remidor. E quando Ruth ele fez do jeitinho que a sogra fez, ele pediu para Boaz, Boaz, coloque sua capa em cima de mim. Se caso você colocasse a sua capa em cima de mim, eu ofereço a você como sua esposa. Aí, Boaz, que já estava mais ou menos balançando, imediatamente ele aceitou e colocou a capa sobre ela. Aí, os dois foram descansar. Porque já estava na eira, então foram descansar. Mas Boaz e a Ruth não conheciam um com o outro até o casamento. Lá no capítulo 4, aí prepara-se para casar. Para Boaz casar com Ruth, tinha outro parente remidor mais chegado que ele. Aí então, Boaz foi à luta. Procurou esse tal de parente remidor que estava na frente dele para casar. Então eu falei, eu quero ter uma conversa com ele e uma decisão. Então lá no 4:1 fala assim, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se. Eis que o resgatador do que Boaz tinha falado ia passando. Então lhe disse, ô fulano, chegue-te para aqui e assenta-se. E ele virou e assentou-se. Olha só, ele não ficou com o braço cruzado, não. Ele já foi à luta. Essa Ruth vai ser minha esposa. E eu vou lutar por ela. E ela foi. E foi ter uma conversa séria com essa tal. Ele ficou esperando na porta da cidade e ia passando. Vem cá, senta aqui. Vamos conversar. E depois de ter conversado com ele, sabe o que ele fez? Ele juntou 10 anciãos da cidade, como se fosse uma assembleia extraordinária. E chamaram todos os anciãos já de idade e falaram assim, e chamou esse resgatador e falou assim, ó, a história é o seguinte, Noemi voltou, e agora ela está viúva. Ela trouxe uma nora, ela está viúva. E outra viúva, ela voltou para a casa dos pais e não está aqui. E nós temos que acertar. Porque Noemi agora colocou à venda as propriedades do marido dela. E nós temos que fazer algo. Então também, você
e remidor. Você está na frente de mim. Então, você decide o que eu vou fazer. Aí ele olhou assim direitinho e falou assim, não, eu quero só os bens dela, mas ficar com a Ruth não. Eu quero só a propriedade dela, Ruth não. Então, o que ele falou assim? Lá no 4:6 ele fala assim, então disse remidor, para mim não poderei redimir, para que eu não cause dano na minha herança. Redime tu, Boaz, a minha emissão para ti, porque eu não poderei redimir. Olha só que situação. Era tudo que Boaz queria ouvir. Então Boaz, diante desse negócio, da desistência do parente remidor, ele convocou todos testemunhas, todas as pessoas, parentes que estavam lá, e ele fala assim, lá no 4:9 fala assim, Boaz disse, hoje sois testemunhas, porque eu comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, que era de Malão, que era de Quilião. Também tomo como mulher Ruth, a Moabita, como minha mulher. Assim, Boaz marcou casamento com ela. E no final, os dois se casaram. Olha só, agora no Ruth 4:13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor concebeu e concebeste e teve um filho. Agora, por ano 17, as vizinhas deram nome, que chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, ancestral de Jesus. Olha só, coisa interessante. Moabita, Ruth, que estava numa terra amaldiçoada, ela era viúva, um estranho na terra de Israel. O que aconteceu? Ela ouviu a voz do Senhor. Ela alcançou uma posição de destaque. Ele tornou-se maior, parente de maior homem que a humanidade conheceu, Jesus Cristo. Da descendência da Ruth, nasceu Jesus. Quando nós vemos genealogia, lá no Mateus, logo no início, lá no 5, ele fala justamente, Ruth faz parte da genealogia que veio. Ruth foi pai de Jessé. Não, teve um filho. Obed foi pai de Jessé. Quem foi pai de Jessé? Foi pai de Davi. E quem foi Davi? Foi rei de Israel. Diante de toda a história, nós temos que destacar uma pessoa muito especial, que chama Noemi. Noemi ainda, quando estava lá em Moabe, no meio da tragédia familiar, apesar de sua tristeza, amargura, abandono que ela estava sentindo, ela nunca deixou de temer ao Senhor. Sempre respeitou o Senhor. Ela sempre demonstrou a devoção ao Senhor. Por isso, a Ruth estava de olho nela, vendo o testemunho dela. E o testemunho dela era diferente com o povo de Moabita. E ela fala assim, eu quero esse Deus de Noemi. Por isso mesmo, quando ela tinha que sair, ela decidir, ela falou que não, eu vou acompanhar Noemi, porque lá estará o povo de Noemi, que é diferente que o meu povo. Lá tem um Deus que é Deus diferente que o meu. Não aquele Deus que eu adorava, mas um Deus vivo, aquele que realmente faz diferença. E Noemi fez diferença na vida da Ruth. Por isso, ela acompanhou. Afinal, que lição aprendemos com isso?
Elimeleque, ao tomar decisão errada, levou a família em caos, numa grande desordem familiar. A Ruth, ao tomar uma decisão acertada, com a atitude correta, certa, tornou-se mulher extraordinária. E quanto a nós, como temos tomado nossas decisões? Quando bate a nossa porta da nossa vida, certos problemas difíceis, como é importante a gente tomar uma decisão correta, não é? Como é importante consultar ao Senhor. Senhor, eu tenho este problema. Coloque o problema ao Senhor e decida. Não faça como Elimeleque não consultou o Senhor e foi lá e quebrou a cara. Diferente da Ruth. Oh, Ruth, eu quero esse Deus, eu quero acompanhar. Eu ouvi a voz dele, Deus está falando comigo. E eu tornei-se uma mulher extraordinária. A nossa vida não é resultado de um acaso, de destino ou de sorte. Mas existe um Deus que controla tudo. Porque Ele é um Deus soberano. Ele criou o céu e a terra. Tudo que nele há. Assim, Deus tem um propósito para cada um de nós. Você e eu. Que atrás de cada problema, Deus usa certa circunstância para desenvolver o nosso caráter. Que vai servir para nós aprender, para nós crescer, para amadurecer. E depois nós podemos servir ao Senhor. É isso que Ele quer. E Ele está chamando cada um de nós hoje para esse fim. Por isso mesmo que Ele fala que nossos atos definem o nosso destino. Sua atitude vai determinar sua atitude. Amém? Que Deus abençoe, né? Vamos estar entoando novamente, vamos entoar aquele hino grandioso és tu. Eu vou pedir pastor Paulo para vir aqui para orar. Vamos abaixar nossas cabeças enquanto eles estão vindo aqui. E vamos orar. Senhor, Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Hoje o Senhor trouxe a mensagem da vida da Ruth. Quanto ela foi tão importante tomar uma decisão acertada. Senhor, faça com que nós também possamos ter essa decisão acertada na vida. Que nós possamos realmente ser uma pessoa especial, como Noemi foi. Ela foi temente a Deus. Ela fez diferença na vida da Ruth. Faça com que nós também possamos ser homens diferentes, mulheres diferentes, que faz diferença na vida. Use cada um de nós, a tua igreja. Renove, transforma. E faça com que o nosso sofrimento, que muitas vezes a vida nos impõe, nós possamos usar ela para o nosso crescimento. Entender o que será que Deus quer falar nesse meu sofrimento, na minha vida. E assim ajuda, Senhor, a caminhar contigo. E assim louvo, entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O céu, a terra.
Vamos orar. Antes de orar, eu gostaria que você pensasse, eu creio que todos nós, sabe aquela atitude que precisamos tomar, que nós sabemos que precisamos tomar, mas a gente fica enrolando, a gente fica deixando para depois, e a gente às vezes é deixando do jeito que está, mas eu sei que tem alguma coisa que Deus está falando no teu coração, que você precisa tomar uma postura, e às vezes você diz, eu preciso fazer certo. Eu queria que você pensasse sobre isso. Talvez é aquilo que a sua esposa está falando para você faz tempo, pedindo para você fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Ou às vezes é o teu marido que está falando alguma coisa para você. Às vezes é o seu pai ou sua mãe. Às vezes amigos. Ou às vezes a própria palavra de Deus está falando algo no teu coração. Você precisa fazer. E a gente não está fazendo. Talvez você nunca tenha pensado, mas no meu caso, como é que eu vim parar aqui nesta nação? Com essa cara? O que está fazendo do outro lado do mundo? Mas é porque um dia, um jovem, ele saiu da sua casa. Na verdade, ele meio que fugiu da casa dele. E ele disse assim, eu vou para um outro país, porque eu ouvi dizer que naquele país pode-se ganhar muito dinheiro. E ele deixou a família dele e veio para cá. Ele trabalhou, ganhou um bocado, mas não o suficiente para poder voltar. Por isso que a minha mãe está aqui, os meus tios, o André também está aqui, por isso que ele conseguiu casar com a Mayumi, e a Mayumi se casou com ele, por causa de uma decisão que ele tomou na vida dele. E uma postura, uma atitude certa, sua, pode mudar a história de gerações. Uma atitude errada, ou uma postura que você não tenha tomado, decidido, você sabia que era o certo para fazer e não fez, isso pode mudar uma geração também. Várias gerações. Então, eu queria que você pensasse sobre isso, a gente podia orar por isso. Para que Deus te dê força, para que você saia daqui com uma decisão de fazer, de acontecer, de tomar a atitude correta, como a gente viu hoje de manhã. Vamos fechar nossos olhos. Aquilo que há tempos está martelando no teu coração. Uma atitude que você sabe que é o que tem que ser feito. É a atitude que você precisa fazer, precisa tomar. Vamos orar para que Deus te dê força nessa manhã. Para que Deus te dê graça. Para que Deus te dê ânimo. Para que Deus tire do seu coração essa lamentação por estar do jeito que está. Mas Deus pode mudar a história da sua vida, pode mudar a história da sua família, das próximas gerações, por causa de uma decisão certa e acertada. Senhor nosso Deus, quando nós olhamos para o Senhor, como nós cantamos agora, nós ficamos contemplando a Tua perfeição, de como maravilhoso é, Senhor Deus, da forma que o Senhor faz as coisas. E Pai querido, nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar, colocamos, ó Deus, esta igreja, o Teu povo, cada um aqui, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Muitos aqui, Senhor Deus, precisam tomar uma atitude, inclusive eu também. Precisamos tomar decisões que estão, Senhor Deus, no nosso coração, que a gente sabe que é certo. E a gente está enrolando, está protelando e deixando para depois. Senhor Deus, nós oramos hoje, Senhor Deus, nesta manhã, pedindo para que o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo sobre cada um. Dá a força que vem do Teu Espírito. Dá, Senhor Deus, o ânimo que vem de Ti. Tira-nos, ó Deus, do comodismo. Tira-nos, ó Deus, de ficar assentado esperando as coisas acontecerem. Senhor Deus, há algo, Senhor Deus, no nosso coração
e na nossa mente que o Senhor tem falado, faz. E o Senhor tem nos chamado, talvez para conversar com alguém, talvez para restaurar um relacionamento, talvez para pedir perdão, talvez para, Senhor Deus, reconhecer os nossos erros, talvez para chamar o nosso filho, Senhor Deus, a nossa filha, e dizer para ele que nós amamos ele ou ela. Talvez uma mudança nas nossas vidas, a nossa postura, a nossa atitude. Senhor Deus, ajuda-nos, para que a gente não fique assentado, vendo o barco, Senhor Deus, correr, vendo as águas passarem. Pai, nós oramos a Deus, assim como foi com a Ruth. Ela tomou uma decisão de fazer Deus de Noemi o Deus dela. Ela tomou a decisão para que a família da Noemi fosse a família dela. Para onde ela fosse, ela iria também. Ela não ficou assentada, amargando, Senhor Deus, as suas lamentações da vida, Senhor Deus. E hoje, nesta manhã, Senhor Deus, queremos nos levantar. Parar, Senhor Deus, de olhar para trás, para o passado, lamentando, Senhor Deus, as situações da vida. Mas queremos tomar posturas e atitudes, decisões, que podem mudar a história da nossa vida e as futuras gerações também. Senhor Deus, eu oro ao Senhor, para que, Senhor Deus, nesta manhã, muitas vidas sejam transformadas, muitas gerações sejam mudadas, através das decisões de cada um, das decisões que cada um vai sair aqui nesta manhã. A gente não vai saber enumerar, talvez a gente não consiga ver, Senhor Deus, aquilo que vai acontecer. Mas, Senhor Deus, escreve uma nova história através de cada um de nós. Uma história perfeita, segundo a Tua graça e Tua bondade, a Tua bondade, Senhor Deus, para conosco. É o que nós oramos e Te pedimos, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é completamente suficiente para nós, que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, e que a força do Teu Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todo sempre, para o louvor da Tua glória. Nós assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Antes de passar para os avisos, eu queria chamar a Mayumi, tudo bem? Isso, vem o André também. Agora é um só, né? Eu estou chamando a Mayumi pelo seguinte. A Mayumi morava em São Paulo, em Diadema, né? Para ser mais específico. E ela frequentava a igreja lá em São Paulo. E agora, como se casaram, ela se mudou para Mogi. E nós queremos, então, orar por ela, abençoando a vida dela, recebendo ela também né, como parte da igreja aqui de Mogi das Cruzes. Tá bom? Mas antes, a Mayumi vai compartilhar. Tá bom? Eu não sei se é por livre e espontânea vontade, mas é o que eu tinha pedido para ela. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Bom dia. Então, um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da minha conversão, né, até a minha trajetória daqui. Assim, na verdade, eu fui convidada para ir para a Igreja Metodista Livre de Diadema, né, e foi lá que eu comecei a frequentar a igreja, que eu conhecia Jesus, e num acampamento, que inclusive é um acampamento que o André, depois a gente descobriu que o André também estava. E foi lá que eu ouvi, assim, vários testemunhos, e falei, é isso que eu quero para a minha vida, que preenchia meu vazio, né? E foi lá que eu aceitei a Cristo. Depois, em 99, eu me batizei, e no final de 99 eu fui para o Japão, e lá eu procurei uma igreja, tal, comecei a frequentar algumas igrejas japonesas, mas estava difícil de encontrar uma igreja em português, né? E até que o pastor Marcelo, de Diadema, ele resolveu ir para o Japão, e lá ele formou um grupo em Takefo, que foi onde eu comecei a frequentar, que existe até hoje, até virou uma igreja hoje, mas
Foi lá que eu comecei a levar meus pais, porque eles foram em seguida para o Japão, e foi lá que eles se converteram também. E hoje a minha família toda é convertida. E depois de lá... Ai, estou nervosa. E depois de lá, eu voltei para o Brasil em 2001, para frequentei a Metodista de Diadema, e meus pais voltaram em seguida, só que eles não se adaptaram porque a igreja era grande e tal, né, e eles estavam acostumados em grupos familiares, grupos pequenos, né, que nem os grupos de conexão daqui, né, mas eram... porque a gente frequentava esse grupinho familiar lá no Japão. E a gente foi convidado por uma igreja, a Igreja Aliança Cristã e Missionária, que faziam células assim, e eles começaram a frequentar, gostaram, e resolveram frequentar a Igreja Aliança. E aí só eu que estava na Metodista, eu falei assim, eu vou mudar também, né, para acompanhar minha família. E desde então eu frequento a Igreja Aliança, e até conhecer o André, e casar com ele, e acabar voltando para a Metodista, só que de Mogi. Né? Então é isso. Legal, o André está muito feliz, né, André? Então tá bom. André, você quer falar alguma coisa? Não precisa não? Então tá bom. Vamos ficar de pé então. Vamos orar pela Mayumi. Agradecer a Deus. Eu pedi para a Sandrinha. Cadê a Sandrinha? Sandrinha está por aí? Ah, está aqui. Sandrinha, eu vou pedir para você dirigir a oração, tá bom? Abençoando a Mayumi. André também, né? A gente está contente de você estar aqui, viu? Pai amado, nós mais uma vez queremos voltar nesse momento agora a Ti, querido Deus, com um coração grato, querido Deus, pelas coisas que o Senhor faz, pelas coisas que o Senhor tem feito, para a nossa igreja também, ó Pai. E agradecer pela vida da Mayumi também. Obrigado por ela estar aqui. Obrigado porque ela pode se tornar membro da nossa igreja também. A gente pode estar convivendo com ela. Obrigada pela vida dela. Pelo André também, ó Pai, por tudo aquilo que o André tem desejado. Ó Pai, obrigado porque o Senhor cumpre as promessas. O Senhor é um Deus pessoal, querido Deus. E atende os nossos anseios, Senhor Jesus. Peço pela vida da Mayumi também, ó Pai, pela toda essa adaptação dela aqui, querido Deus, numa cidade nova, numa igreja nova, Pai, que a gente possa estar abrindo o nosso coração para recebê-la também, querido Deus. Ela é querida aqui, ó Pai, e que o Senhor possa abençoá-la aqui também, em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua vida conjugal, com todos os planos que o Senhor tem para ela, Pai, que o Senhor possa cumprir, ó Pai. Nós agradecemos por essa vida, Pai, por esse casal também, que o Senhor continue a cada passo que eles foram dando nesse momento, Pai. Nós oramos por todas essas coisas com coração grato. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Podeis assentar, vou dar os avisos, tá? A gente queria estar recebendo a dona Ana, a mãe da Kaori que está aí. Seja bem-vinda, dona Ana. A gente se alegra da senhora estar aqui, ok? Reservem a data 30 de novembro. Nós temos esses grupos de conexão que a Mayumi falou. Tem 3 grupos, 4 grupos. E no dia 30 de novembro, esses grupos vão estar se reunindo num sítio lá em Botujuru, que a Miriam conseguiu. Então, já vão reservando essa data. Aqueles que estão já nos grupos estão convocados e convidados, mas se você não tem um grupo, também você está convidado, tá? Para conhecer um pouquinho como que é o grupo. É 30 de novembro, no sítio, em Botujuru. Provavelmente a gente vai sair daqui de manhãzinha para estar almoçando e aproveitando o dia lá. Ok? Então, já vão reservando a data. Se vocês quiserem, já pode dar o nome, mas para a gente se programar, ok? Então, estão todos convidados, tá? Hoje a gente tem aula também de canto. Nós já estamos ensaiando para o Natal. Se você quiser também participar, tal, logo após o término do culto, as aulas estão aqui, ok? Queria chamar a Cris vai falar um pouquinho. Vai passar? Tá. Você desce? Bom dia.
Eu queria passar um pouquinho do que aconteceu ontem, sexta e sábado, aqui na igreja. A gente fez nosso primeiro acampa dentro. Primeiro eu queria agradecer a Deus, porque foi Ele que possibilitou esse momento com as crianças, porque a gente tinha pouca gente para trabalhar, e no final a gente estava com 35 crianças dormindo aqui na igreja. Eu queria agradecer a confiança dos pais, que deixaram seus tesouros dormir aqui com a gente, mas foi um momento muito gostoso, que acho que eles se divertiram, nós também. Queria agradecer a equipe toda que ajudou, equipe de 9, eu acho, 9 ou 10. Mas foi muito bom. Aqui está só um pouquinho do que aconteceu. A hora de dormir. As suas crianças dormiram, tá? Aqui eles estavam fazendo um cartaz para Jesus. Esses cartazes estão lá dentro, para vocês verem. E o nosso tema ontem foi Deus na minha casa. Então a gente teve esse momento de brincadeira, mas também, como a Mayumi falou, foi no acampamento que ela recebeu a Jesus. Então eu acho que a gente tem que ter esses momentos com as crianças. Porque teve crianças também que não eram aqui da igreja, que vieram, que dormiram. E para o primeiro, eu acho que foi muito bom o resultado. Esses são alguns cartazes. É isso, gente. Obrigada aos pais pela confiança. Espero ter um próximo. Só lembrando, sábado que vem, dia 20, às 15 horas, tem aula de culinária, tá bom? Então, dicas rápidas, tá bom? Estamos terminados. Bom domingo para vocês. Deus abençoe.